Bom dia. Bom dia você que está aí na sua casa, nosso irmão querido, amigo. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje mais um domingo, um dia do Senhor, um dia que a sua igreja se reúne para glorificar o nome do nosso Deus. E vamos fazer isso para a glória de Deus, que Ele espera louvor e adoração ao nome do Senhor. Nós, aqui da Igreja Batista Monte Moriá, Congregação Lima Duarte, estamos alegres de poder estar na casa do Senhor, de poder glorificar o nome de Deus, de poder exaltar o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo nós ficamos um pouquinho tristes de não ver os irmãos aqui conosco. Estamos somente eu e o irmão Christian aqui nesta manhã, e isso entristece muito o nosso coração e com certeza também o coração de Deus. Onde está o povo de Deus que poderia estar na casa dele, glorificando o nome dele, exaltando, bendizendo o nome do Senhor, mas por tantos outros motivos que nós não conhecemos, mas Deus conhece, não estão aqui nessa manhã para glorificar o nome do Senhor. Mas em tudo nós vamos dar graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele tem estado conosco em todos os momentos, e às vezes nós somos levados a ficarmos tristes, mas ao mesmo tempo nós sabemos que Deus é soberano e Ele com certeza vai estar movendo o coração de cada um de nós, para que nós possamos reacender o desejo de estarmos na casa do Senhor. E domingo de manhã é um dia que nós separamos para cultuar a Deus na casa dele, para estarmos juntos como igreja, congregados, como irmãos, como corpo do Cristo. E não tem sido assim nos domingos de manhã, e isso com certeza Deus fica triste conosco, mas vamos continuar marchando, orando a Deus, pedindo a Ele que nos ajude a vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações, para que nós possamos prestar cultos de louvor e adoração ao nome do Senhor, porque é isso que Ele espera de nós, que nós possamos glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos orar, como sempre, pedir a Ele o direcionamento para este culto, essa EBD que nós iremos fazer nesta manhã, e que tudo seja por Ele abençoado, seja por Ele orientado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos dar graças ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de poder estarmos na casa do Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por mais um domingo, mais um dia do Senhor, que o Senhor nos deu a alegria de poder estar na Tua casa, Deus. Obrigado, Pai, pela existência dessa Tua igreja. Obrigado pelos membros que aqui se congregam. Obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder ouvir da palavra do Senhor, de testemunhar da palavra do Senhor, de bendizer o nome do Senhor, Pai. Nós somos eternamente gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus, e sabemos, Pai, que temos feito muito pouco ao Senhor, pelo tanto que o Senhor faz para conosco, Deus. Pedimos por isso perdão, Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas dificuldades, Deus. E pedimos também, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa estar nos ajudando, Deus, a vencer todas as nossas limitações, todas as nossas dificuldades, Deus, para que juntos, Pai, como igreja do Senhor, possamos sempre estarmos, Pai, com o coração aquecido, para que possamos estar sempre alegres, felizes e com desejo de estar na casa do Senhor, Pai. Ajude a mim, ajude aos meus irmãos, Pai, para que nós, Pai, possamos ter a alegria, como diz sempre a Tua palavra, e o salmista falava, Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Deus. Ajude-nos, Pai, para isso, abençoa-nos para tanto, Deus, porque nós somos
gratos e necessitamos, Deus, da comunhão com o Senhor, nós necessitamos da comunhão uns para com os outros, Deus, e isso faz uma diferença nas nossas vidas, isso faz uma diferença no nosso viver, na nossa motivação diária, Deus, e principalmente, Deus, na nossa comunhão para com o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor por amigos, irmãos que estão nos cultuando ao Senhor conosco através da internet, através da rede social da igreja, Pai. Que o Senhor abençoe cada lar, levando a Tua paz, o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, Deus. E que, Pai, em nome de Jesus, o Senhor abençoe cada família representada, Deus. E que o Senhor leve sempre, Deus, a paz, o amor, a tranquilidade, a sabedoria e também, Deus, a fé em Cristo Jesus, que nós possamos cada vez mais nos fortalecer nela, para que possamos, Deus, viver conforme o Teu querer e a Tua vontade, Deus. Muito obrigado, Pai. Ao Senhor sempre toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração. É a oração que nós fazemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor. Eu quero convidar você na sua casa, irmão Cristian também, que abra aí o Salmo 121. Vamos fazer uma leitura do Salmo 121. É um salmo maravilhoso da palavra do Senhor, que nos ensina que é Deus que nos guarda, que é Deus que nos orienta, e é Ele que nós devemos sempre buscar em todos os momentos das nossas vidas. Então, abre aí na sua casa, Salmo 121, vamos fazer junto a leitura desse texto e aprender ou relembrar alguns ensinamentos que o salmista nos dá através deste Salmo 121. Diz assim a palavra do nosso Deus: elevam os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Esse salmo, meus irmãos, um salmo maravilhoso para nós, ele é considerado também um dos salmos cânticos dos degraus. É quando o povo se dirigia ao templo para fazer as suas orações, para buscar a presença de Deus. Naquela época, os templos eram isso, tinham pessoas que caminhavam grandes distâncias para irem ao templo, prestar cultos ao nosso Deus. E eles, a palavra diz, os teólogos, os historiadores falam que eles iam cantando pelo caminho até a direção do templo. Então os irmãos podem observar que o Salmo 121, o Salmo 122, o Salmo 123, 124, 126, 125 e até os 134, eles são chamados de cânticos dos degraus, que é o momento ali que o povo estava direcionando ao templo para orarem. Então diz esse salmista, quando fez esse salmo, ele olhava cantando, indo em direção ao templo, olhava para os montes e cantando, salmodiando, falava: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro?
o nosso socorro está em Deus, como mesmo o salmista diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, eu quero tirar aqui rapidinho algumas razões que nós temos de continuarmos glorificando o nome do Senhor, porque o nosso socorro sempre virá dele. Nós podemos buscar socorro em todos os lugares e às vezes devemos, né? No caso de saúde, por exemplo, precisamos buscar os especialistas, estudaram, foram capacitados para isso. Precisamos às vezes de tomar remédios, precisamos às vezes de fazer cirurgias e tantas outras coisas mais. Mas o socorro verdadeiro, aquele que realmente pode fazer tudo, ele vem do Senhor. Então eu elevo os olhos para os montes e posso ter certeza, o meu socorro vem do Senhor. O salmista aqui, quando estava cantando, andando em direção ao templo, pode ser que ele estava passando por algum momento de dificuldade, por alguma aflição lá na sua vida, e ele olhando, falando com Deus, né? Muito provavelmente ele falando com Deus, e Senhor, eu olho para os montes e vejo o Senhor e sei que o meu socorro vem do Senhor, porque o Senhor fez os céus e a terra. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Então o salmista buscava encontrar a presença de Deus, pois sabia que o socorro estava nele. Olha que interessante, né? E isso nós precisamos também, tirando para nós nos tempos atuais, lembrarmos sempre disso. Repito, precisamos sim, em determinado momento da nossa vida, buscar médico. Nós precisamos fazer os nossos check-ups, precisamos ver como está a nossa saúde, fazer lá os nossos exames, mas nada disso substitui o socorro verdadeiro vem do Senhor. Porque se só os remédios, só especialistas e tantas outras coisas fossem o resultado de resolver todas as coisas, pessoas com bastante posse morreria, né? Porque buscaria os melhores especialistas, tinha tudo lá, mas não é isso que a palavra diz. Independente da condição financeira de cada um de nós, todos precisamos do socorro que vem do Senhor. Seja a pessoa mais rica deste mundo, a pessoa mais humilde, pobrezinha deste mundo, todos precisam da presença do Senhor, porque o verdadeiro socorro só vem dele. Só vem do Senhor. Então por isso que o salmista afirmou no versículo 2 do Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor, porque Ele fez os céus e a terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e somente Ele realmente pode me tirar todas as minhas dificuldades, pode me livrar de todas as minhas tribulações. Então ele não tinha dúvidas. O salmista aqui ele está afirmando, ele não está perguntando, ele não está questionando, ele está afirmando: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E assim precisa ser conosco também. Nós precisamos sempre afirmar lá no nosso coração, com toda a certeza, que o nosso socorro vem do Senhor. Você, meu irmão querido, amigo que está aí nos acompanhando, cultuando a Deus conosco nesta manhã, lembre-se bem disso. Se você está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, seja ela financeira, emocional, espiritual, física, talvez uma dificuldade de relacionamento, lembre-se do seu socorro virá do Senhor. Entregue-se a Ele, busque a Ele com todo o ardor do seu coração. Deixe Ele ser o direcionador da sua vida e coloque as suas aflições diante dEle, coloque as suas dificuldades diante dEle, porque com certeza Ele é o nosso socorro bem presente, também como diz a palavra do Senhor. E lá no versículo 3 até o 5, ele fala também, o salmista: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará
nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Olha que maravilha, né, meus irmãos? Aqui o salmista está falando para nós que Deus, Ele é soberano em tudo. É Ele que não vai nos deixar vacilar. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O que é tosquenejará, né? Para os irmãos que ainda não sabem ou não lembram, é cochilar. Então Deus não cochila e não dorme. Ele está sempre pronto para nos atender. Sempre pronto para nos socorrer. Assim diz o salmista, que Ele não deixará vacilar o nosso pé, porque Ele não cochila e Ele não dorme, porque Ele é o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, a tua sombra, Ele é a tua sombra, a tua direita. O que significa isso também, né? É onde nós andamos, Deus está conosco, desde que nós busquemos a presença do Senhor. Muitas vezes nós não temos o Senhor como um direcionador da nossa vida, porque nós não o buscamos, nós não direcionamos a nossa vida a Deus, e aí nós é que nos afastamos dele, não o contrário. Então aqui ele fala bem claro, o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Então quando você busca o Senhor, Ele está sempre contigo em todos os momentos da sua vida, te socorrendo, te protegendo, te guardando, não te desamparará jamais. A palavra de Deus fala bem claro isso, e nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje na nossa EBD, que daqui a pouquinho nós falaremos sobre a EBD. Então é esse Deus maravilhoso que nós precisamos servir. E às vezes, meus irmãos, nós é que deixamos Deus. Eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que Deus nunca nos abandona. Ele nunca nos deixará, nunca nos desamparará. Nós é que às vezes deixamos o Senhor. Nós é que às vezes largamos a presença do Senhor. Então o único que pode nos separar da presença do Senhor somos nós mesmos, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas vaidades, com as nossas soberbas, talvez com os nossos medos. E isso é preocupante, porque os tempos estão chegando, meus irmãos. A volta de Cristo vai chegar muito breve, e eu creio que os irmãos também creem nessa verdade, porque é bíblico. Cristo voltará uma segunda vez para buscar a sua igreja. Eu fico pensando, sempre eu gosto de lembrar também isso. Imagine se Cristo chega hoje e fala assim: eu só vou levar quem realmente está na minha igreja. Quantas pessoas que poderiam subir com Cristo ficariam para trás? Precisamos orar por isso, irmãos, para que Deus nos ajude a vencer as nossas dificuldades, para que Ele ajude a vencer as nossas limitações, para que possamos sempre estarmos prontos a estarmos servindo ao Senhor. Porque uma das formas de nós servirmos ao Senhor é colocar toda a nossa vida diante dEle, todo o nosso ser, toda a nossa adoração, todo o nosso serviço a Ele, porque Ele espera isso de nós, Ele espera isso dos seus filhos. Mas então, voltando aqui ao texto, meus irmãos, o salmista fala que Deus é soberano sobre todas as coisas, tudo está sob o controle de Deus. Deus não perdeu o controle da humanidade, do mundo, dos irmãos, muito pelo contrário. Ele está sempre no controle de todas as coisas. Tudo que acontece, podemos ter certeza que está sob o controle de Deus. Mesmo aquelas coisas que nós achamos que são ruins, que realmente às vezes são, não que Deus programou aquilo ali, não que Deus fez aquilo ali acontecer, mas que Ele permitiu, sim, porque nada acontece se não for da permissão do Senhor. Então esse vírus
que afligiu a humanidade, esse mal tão grande, que tem feito tanto mal a tantas e tantas pessoas espalhadas pelo mundo afora, foi permissão do Senhor, está sendo permissão do Senhor, e enquanto Ele continuar permitindo, vai continuar existindo. Mas na hora que Ele falar basta, tudo cessa, porque basta uma palavra do Senhor e tudo acontece. Lembra quando Ele criou todas as coisas? E haja o céu, haja o firmamento, haja isso, haja aquilo, e tudo foi acontecendo. Então basta uma pequena palavra do Senhor e esse vírus vai ser eliminado. Talvez Ele ainda não eliminou este vírus da nossa terra, porque talvez nós estamos falhando com Ele. Nós estamos orando menos, nós estamos cultuando menos, nós estamos deixando Deus para outras coisas, estamos colocando Deus em segundo lugar nas nossas vidas, e isso é preocupante para nós, os servos do Senhor, porque a palavra diz muito clara para nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós estamos buscando primeiro outras coisas, e depois, se der um tempinho, se sobrar um tempinho, eu vou buscar a Deus. Então, meus irmãos, aqui o salmista, repito, que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas, porque Ele não cochila, Ele não dorme, Ele está sempre alerta. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está sempre alerta, como diz aqui o salmista: o guarda de Israel não tosquenejará, nem cochilar de cochilo. E finalmente, meus irmãos, para nós encerrarmos essa fala, no versículo 6 a 8, melhor dizendo, o salmista lembrou a passagem do povo hebreu lá pelo deserto, quando ele fala: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O sol, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Guarde isso, irmãos, guarde isso, amigo querido. Deus nos guardará a nossa entrada, a nossa saída, desde agora e para sempre. Sempre Deus estará conosco em todos os momentos de nossas vidas. Então, como eu falei, quando ele diz que o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, ele estava lembrando que aquele povo atravessando todo aquele deserto, com todas aquelas dificuldades que é peculiar a um deserto, mas Deus estava lá protegendo cada um hebreu, cada um daquele povo estava sendo protegido, porque o sol não estava queimando aquele povo, e a noite não estava tão frio por causa da lua. Então, meus irmãos, a gente vê o cuidado de Deus para com o povo. Nós é que às vezes não entendemos isso, nós é que às vezes deixamos esse cuidado de Deus de lado para fazer outras coisas. Deus está nos protegendo 24 horas por dia. Nós estamos lá dormindo, descansando, Deus está nos protegendo. Se nós tivemos uma noite de sono, acordamos, abrimos os olhos, é porque Deus nos protegeu. Porque Deus acampou os seus anjos ao redor para nos proteger, para nos guardar do mal. Então Ele está sempre cuidando de nós 24 horas por dia. E isso fortalece a nossa fé nesse Deus maravilhoso. Porque o salmista aqui, repito, ele não estava perguntando, ele não estava questionando, ele não estava duvidando, ele estava afirmando. Como eu disse no início, caminhando lá para o templo, ele falando desse salmo. E ele fala também, o Senhor te guardará do mal, Ele guardará a tua alma. Assim como o pássaro guarda os seus filhinhos lá no filhote. Interessante essa comparação,
Quando você tem um ninhozinho, tem os filhotinhos, o passarinho tem todo cuidado com os filhotinhos ali no ninho, protegendo lá dos predadores, protegendo de todas as outras coisas. Assim é Deus conosco, é Ele que nos protege. Às vezes acontecem determinadas situações conosco que algumas pessoas colocam a culpa em Deus, mas na realidade a culpa é nossa, porque nós é que não o buscamos, nós é que não nos colocamos Deus em primeiro lugar. Aí quando acontecem as coisas ruins, é que nós vamos lá, buscamos a Deus e até colocamos a culpa nele, às vezes, de coisas erradas que possam ter acontecido conosco. Mas Deus nos guardará de todo mal. Creiamos nisso. Creiamos que Ele nos guardará e nos guarda todos os momentos das nossas vidas. Às vezes nós não observamos, irmãos, porque às vezes é tão comum para nós, mas quantos livramentos Deus nos dá durante o dia. Talvez está lá mexendo na cozinha, fazendo lá os seus afazeres, e você talvez ali é livrado de uma panela de óleo quente cair em cima de você. Talvez você é livrado de escorregar, até mesmo no banheiro, quando você está tomando banho, talvez você poderia ter escorregado e bater a cabeça. Já aconteceu casos assim, mas Deus nos livra em todos os momentos, em todos os lugares. Nós podemos ter certeza disso. E quando o salmista também fala, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Os nossos passos, irmãos, estão sempre debaixo da supervisão e do cuidado de Deus. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída desde agora e para sempre. Então todos os nossos passos estão debaixo da supervisão e cuidado de Deus. Deus cuida de nós em cada detalhe de nossa vida. Nós podemos ter certeza absoluta disso, que nós somos guardados por Deus todos os dias, todos os momentos. Porque é bíblico, a palavra de Deus ensina isso para nós, e nós cremos nesse Deus maravilhoso, nesse Deus protetor, nesse Deus que tem cuidado de nós. Apesar das nossas falhas, das nossas dificuldades, dos nossos defeitos, Deus não nos abandona jamais. Assim diz o salmista do Salmo 121, Deus é guarda fiel ao seu povo. Nós aprendemos, irmãos, quinta-feira, no nosso primeiro estudo lá do estudo bíblico online, que Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Nós somos a melhor criatura de Deus. Tudo que foi criado no mundo e foi criado por Deus, nós fomos criados de forma especial, a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus tem esse cuidado para conosco, mesmo nas nossas falhas, nos nossos pecados, nos nossos erros, Deus tem cuidado de nós. Aí alguém pode perguntar, mas então por que Deus permite que pessoas possam estar indo para o inferno? Porque está na palavra do Senhor, meus irmãos. E eu sempre gosto de lembrar que um dos atributos de Deus é a sua imutabilidade. Ele disse que no dia que o homem pecasse, ele morreria tanto fisicamente como espiritualmente. Houve-se ali a separação do homem para com Deus. Então Deus é amor, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos guarda, a vontade dele é que nenhum se perca. Mas a escolha é de cada um de nós. Cada um de nós fazemos as nossas escolhas. Então, se nós estamos indo em direção a uma eternidade sem Deus, é porque nós estamos escolhendo isso. Então Deus é justo, Ele é amor, Ele é cuidadoso, Ele é protetor, Ele é tudo isso. Mas Ele também é justo. Então Ele é justo para com aqueles que se convertem,
entreguem suas vidas a Jesus, tenham Jesus como seu Senhor e Salvador, entreguem-lhes os seus pecados, porque assim nos ensina a palavra do Senhor, que a única forma de nós chegarmos a Deus novamente é através de Jesus Cristo. Então, pela sua justiça, Ele leva quem faz isso. Aqueles que não fazem, que continuam com as suas iniquidades, que continuam com os seus pecados, a palavra diz que esses vão continuar condenados e vão ser levados para uma eternidade longe sem Deus, e uma eternidade muito cruel, irmãos. Pensem nisso, pensemos nisso, porque é bíblico, é verdadeiro, e nós que cremos na palavra do Senhor, precisamos sempre lembrar disso. Ou nós viveremos uma eternidade com Deus, onde não haverá choro, não haverá morte, não haverá ranger de dente, não haverá tristeza, nada disso. Ou uma eternidade longe de Deus, onde a Bíblia fala que foi preparado para o diabo e seus anjos. Não para nós, aqueles que não se converterem estarão lá, no lago de fogo e enxofre, que queimará por toda a eternidade. Lembre-se disso, meus irmãos, do episódio lá de Lázaro e Abraão. Abraão estava lá no Hades, pedindo para que Abraão permitisse que molhasse um pouquinho do dedo de Lázaro para molhar a boca dele, que estava numa secura enorme. Então imagine como será uma eternidade longe de Deus, irmãos. Isso é verdadeiro, isso é bíblico. Para finalizar, nunca seremos grandes o suficiente a ponto de não precisarmos da proteção e do cuidado de Deus. Isso, vou repetir porque é muito importante, irmãos. Nunca seremos grandes o suficiente a ponto de não precisarmos da proteção e do cuidado de Deus para com a nossa vida. É aquilo também que nós falamos lá no início. Pode ser a pessoa mais bem financeiramente no mundo, como aquela menos de recursos. Não importa se somos grandes, se somos pequenos, todos precisamos, carecemos da glória e da graça de Deus. E só ela que pode nos proteger, só ela que pode nos levar para uma eternidade com Deus. Deus nos abençoe para cumprirmos essas verdades. Sabemos que são verdades registradas na palavra do Senhor, e nós podemos crer que isso é verdadeiro e isso é correto. Eu vou colocar um hino aqui para nós cantarmos, irmãos, para nós ouvirmos. Enquanto esse hino estiver tocando, olhe aí na sua casa, peça a Deus para te ajudar a vencer as suas dificuldades, peça a Deus para que Ele continue sendo seu protetor, peça a Ele para falar com você o que você possa talvez estar fazendo diferente do que gostaria, do que Ele gostaria que você fizesse. Então vamos aproveitar este momento do hino que eu estarei colocando aqui, para que nós possamos fazer essa oração, e logo em seguida nós entraremos numa oração de intercessão para nós entrarmos na nossa EBD.
Esse é o nosso Jesus, irmãos, que nos dá a consolação. Ele, se quiser tirar, só para nós primeiro. Se quiser, dá uma respirada melhor. Então, meus irmãos, vamos orar agora de forma de intercessão. Você que tem um pedido aí na sua casa, coloque aí diante do Senhor, talvez um agradecimento. Peça a Deus neste momento aquilo que você está necessitando. A palavra do Senhor fala que muito vale a oração de um justo, e nós cremos nisso, nós cremos nessa verdade. Então coloque aí diante do Senhor o seu pedido, o seu agradecimento. Se você quiser colocar nos comentários aqui da nossa página também, nós estaremos orando por isso posteriormente. Mas vamos neste momento falar com o nosso Deus, clamar ao nosso Deus e pedir a Ele que nos ajude. Vamos orar, meus irmãos, para que haja um despertamento espiritual na nossa igreja, nas demais igrejas espalhadas por este país, para que o povo de Deus possa sentir a alegria, a satisfação de estar na casa do Senhor. Vamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que possa estar impedindo nós, o povo de Deus, de estarmos na sua casa, para que Ele nos ajude a vencer as nossas dificuldades. Vamos orar também pelo fim dessa pandemia, vamos orar pelos hospitais, vamos colocar diante do Senhor aqueles nossos irmãos que estão com um pouquinho de dificuldade lá na sua saúde, que Deus, na sua infinita bondade, possa estar cuidando de cada um, para que todos possam ficar bem. Vamos também, meus irmãos, orar pelos trabalhos da igreja. Nós precisamos daqui a pouquinho voltar para as nossas atividades. Quem sabe muito em breve nós voltaremos para os nossos cultos nos lares, nossos cultos ao ar livre, o nosso evangelismo. Precisamos continuar a obra do Senhor, porque como sempre dito, meus irmãos, nós não sabemos como, quando essa vacina sairá. Nós não sabemos quando ficaremos livres dessa situação. Deus sabe, no momento certo Ele vai nos livrar, mas o fato é que nós precisamos voltar devagarinho, com todos os cuidados, isolamento, máscara, não ficar aglomerados, mas precisamos buscar de Deus para que Ele nos ajude a vencer as nossas dificuldades. E vamos colocar também os nossos governantes, para que Deus use-os para melhor governar as nossas nações, porque precisamos ter bons governantes para que o nosso Brasil cresça, traga emprego, traga saúde para as pessoas, melhor condição de saúde, melhor dizendo, que traga segurança, educação. Vamos clamar pelos nossos governantes e também, meus irmãos, aquelas pessoas que estão fazendo tratamento. Vamos colocar diante do Senhor também
as pessoas que estão infectadas com esse vírus. Vamos pedir ao Senhor que as livre dessa situação e que em tudo Ele possa estar nos conduzindo. Irmão Cristian, tem algum pedido, algum agradecimento, irmão? Eu só agradeço a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Amém. Pelos familiares e também pelos irmãos aqui da igreja. Amém. Tudo de bom para eles também. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos neste momento, de forma de intercessão, colocar todos os pedidos que nós falamos aqui, Deus, e também aqueles que ficaram lá nos nossos corações, aqueles que os nossos irmãos e amigos estão fazendo em casa também, Pai, que o Senhor possa ouvir cada um deles e atendê-los, Pai, conforme a Tua soberania, Pai. Ajude, Deus, para que possamos cada vez mais entender que necessitamos do Senhor, carecemos da glória do Senhor, e que nós possamos sempre olhar para os montes e saber, Pai, crer que o nosso socorro vem do Senhor. Deus, eu peço ao Senhor neste momento pelos hospitais, peço ao Senhor neste momento pelas pessoas que estão em situação de rua, pelos presidiários, pedimos também, Pai, pelas pessoas que estão infectadas por este vírus, Pai, que por misericórdia o Senhor possa estar livrando essas pessoas, Deus, ajudando-as, Pai, curando-as, se assim for a vontade do Senhor, Deus. Pedimos, Pai, que elimine da nossa terra esse vírus, Deus, o mais breve possível, Pai. Sabemos que o tempo é do Senhor, que o momento é do Senhor, mas cabe-nos, Pai, a orar, a clamar, a nos prostrar diante da grandeza do Senhor e pedir ao Senhor que sare a nossa terra, Deus. Pai, eu também quero pedir ao Senhor por cada irmão aqui desta igreja, Deus, que o Senhor visite cada um neste momento, levando a Tua paz, levando o Teu amor, a Tua graça, as Tuas misericórdias, Deus. Pai, que em nome de Jesus eles possam sentir a doce presença do Senhor e cada família representada nós colocamos diante do Senhor, Pai. Deus, clamamos também pelos nossos governantes, Deus, tenha misericórdia deles, faça com que eles venham se arrependerem, Pai, dos talvez possíveis erros que eles têm se cometido, faça com que eles busquem verdadeiramente a presença do Senhor, Deus, para que possam, Deus, fazer aquilo que melhor seja para o povo, Deus, com a educação, com o transporte, com segurança, com a saúde, Deus, tenha misericórdia deste povo, Pai. Também lembramos das eleições do mês que vem, Pai, que nós colocamos diante do Senhor, que haja, Deus, tudo sobre a orientação do Senhor, que não haja brigas, contendas, que aqueles que forem eleitos, Deus, busquem do Senhor para melhor governar os municípios do nosso país, Deus. Pai, agora nós vamos estudar a palavra do Senhor através da escola bíblica dominical. Muito obrigado por essa igreja perseverar nesse trabalho, Deus, tão importante para o Teu reino. Que o Senhor nos ajude para poder transmitir a lição deste dia, de forma que todos que estão nos assistindo, os irmãos aqui presentes, Deus, para que possamos ainda mais nos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós colocamos também, Deus, o pedido que o irmão Christian fez, pedindo pela família, por ele, pelo que o Senhor tem feito na vida dele. Ele também pede por cada irmão dessa tua igreja, Pai. Muito obrigado por essa preciosa vida, Deus, que o Senhor continue o abençoando, o guardando de todo mal, e que ele possa continuar perseverando, Deus, na fé em Cristo Jesus, e que o Senhor abençoe toda a sua família, e para a glória de Deus, assim nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, meus amados irmãos, nós vamos fazer agora o estudo da escola bíblica. Se você puder aí abrir a sua Bíblia em Hebreus no seu capítulo 13, nós leremos o versículo 5, como diz o autor da revista que nós estaremos estudando nesta manhã. Hebreus capítulo 13, versículo 5.
Hebreus capítulo 5, 13, versículo 5 diz o seguinte: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olha que maravilha, né? Nós acabamos de falar lá do Salmo 121, que é ele que nos socorre, é ele que nos protege, e o autor de Hebreus, nesse versículo, fala: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hoje nós estaremos estudando, meus irmãos, a palavra do Senhor, a presença suficiente de Deus. Nós iremos observar que Deus ele é suficiente. Nós não precisamos de muitas coisas para estarmos conduzindo a nossa vida. Deus ele é suficiente para tudo. Tudo aquilo que precisamos, Deus ele é suficiente. Uma vez eu vi alguém colocando na internet a seguinte questão. Só um minutinho, irmão, eu esqueci de arrumar um negócio que eu já volto. Vou colocar o cabinho aqui, não, a bateria acaba e... E a bateria dele vai embora rapidinho. Esqueci de conectar o cabo na bateria do celular, irmãos. Mas então alguém falou certa vez, meus irmãos, os irmãos já devem ter ouvido isso, que você pode perder tudo na sua vida, mas se você tiver Jesus, você não perdeu nada. Interessante, né? E é verdade isso, irmão. Porque Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Então a presença dele é suficiente em todos os momentos e em todos os lugares. O autor da revista, ele inicia a revista falando da seguinte forma: se perguntarmos às pessoas o que lhe faltam para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Algumas responderão que se tiverem uma conta bancária gigantesca terão tranquilidade pelo resto das suas vidas. Outras dirão que a saúde, o item indispensável para viver em paz. Pode ser até que alguém responda que é a prosperidade da sua igreja a coisa mais importante para ter paz e tranquilidade na vida. O grande problema dessas respostas é que elas colocam a satisfação pessoal no tempo futuro, ignorando a maior entre todas as bênçãos que podemos receber, que é a presença de Deus. O Senhor já providenciou tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Então, olha que interessante, né? O autor fala aqui nessa introdução justamente o que o autor Hebreus comenta aqui para nós no versículo 5. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que vocês têm. Então, realmente, se nós fizermos pergunta para algumas pessoas, o que te faz feliz? O que te traz paz no coração? Muitos responderão isso que o autor falou: uma conta bancária recheada é muito bom, talvez uma casa na praia, uma casa no campo, fazer umas 2, 3 viagens por ano lá para a Europa, para a Ásia, para outros lugares. Ou até mesmo, como o autor falou, se a minha igreja estiver prosperando, isso traz tranquilidade para nós. Mas o autor fala uma coisa interessante e importantíssima para nós, meus irmãos. O Senhor já providenciou tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz e tranquilidade. A sua presença. Então a presença de Deus, meus irmãos, ela é suficiente para nos dar tudo isso que nós precisamos.
A presença de Deus na nossa vida, ela nos traz paz, ela nos traz consolo, ela nos traz tranquilidade, mesmo naqueles momentos difíceis que talvez estamos passando por tribulações, estamos passando por dificuldade, às vezes estamos enfermos, mas nós temos a garantia e a certeza que Deus está cuidando de nós e que seja feita a vontade do Senhor. Se for para que nós continuemos ainda enfermos por algum tempo, talvez alguma coisa que Deus está querendo nos ensinar, porque no momento certo Ele vai trazer a cura, Ele vem trazer o refrigério, Ele vem trazer a paz, porque a presença dEle é suficiente para nós. Como nós falamos lá no início do Salmo 121, podemos buscar tudo neste mundo, e devemos, se for o caso, como eu disse, médico, remédio e outras coisas, mas não esquecendo que o principal é Deus. A presença dele tem que ser constante em nossa vida. A presença dele precisa fazer sempre morada nos nossos corações e nas nossas atitudes e até mesmo nos nossos pensamentos. E isso vai fazer uma diferença enorme na nossa forma de viver, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Então lembremos disso, irmãos, a presença de Deus é suficiente. A palavra de Deus diz lá em Mateus, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus, quando foi aos céus novamente, depois que ele ressuscitou, passou ainda mais uns 40 dias aqui nessa terra, e voltou ao seu Pai, ele falou que ia deixar um Consolador para nós. Ele ia deixar o Espírito Santo dele para nos consolar, para nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele havia ensinado e para nos ajudar na nossa caminhada. Então ele é com certeza a presença que nós precisamos. Aí eu repito aquilo também que eu falei no início. A presença de Deus em nós, ela é constante. Nós é que às vezes deixamos a presença do Senhor. O único que pode nos separar da presença de Deus somos nós mesmos. Ninguém mais, irmãos. Às vezes nós colocamos a culpa, eu larguei a igreja, eu larguei isso, eu larguei aquilo por causa do fulano de tal, por causa do pastor fulano de tal, mas nós é que tomamos a atitude de largar. Às vezes nós deixamos Deus por causa de outras pessoas. Na realidade, nós não estamos deixando outras pessoas, nós estamos deixando Deus. Isso é muito interessante e importante nós pensarmos sobre isso. O autor continua dizendo, podemos ter a certeza de que a presença de Deus está conosco, por isso é uma promessa que Ele fez. Na história bíblica, essa promessa foi ouvida pela geração de hebreus que foram sustentados por 40 anos no deserto e estavam prestes a entrar na terra de Canaã. Sem dúvida alguma, foi muito importante para encorajar aquela geração a superar os seus desafios. Outra vez que ele apareceu, aconteceu no comissionamento de Josué. Quando Josué estava para assumir a atividade, a liderança que era de Moisés, ele ouviu da mesma coisa de Deus: fique tranquilo, não estarei contigo onde quer que você andar. Ouvir essa promessa foi fundamental para que ele cumprisse a missão que recebeu de liderar o povo, para liderar o povo, sucedendo Moisés na presença de Deus. Então, meus irmãos, ali Josué, quando estava para assumir o posto que era de Moisés, que durante muitos anos Moisés conduziu aquele povo todo pela terra de Canaã, pelo deserto, melhor dizendo, rumo a Canaã, Moisés não assumiu, não chegou à terra prometida por causa de uma desobediência a Deus. Observe, irmãos, Moisés, o grande Moisés, não chegou na terra prometida por um fato que ele fez que desagradou a Deus. Então precisamos pensar no que nós temos feito
se estamos desagradando a Deus ou não, porque talvez nós estaremos caminhando nos 40 anos no deserto e na hora que nós estamos lá com o pezinho para chegar na Canaã celestial, Deus fala para nós: vocês não chegarão lá por causa disso, por causa daquilo. Isso é muito sério, nós precisamos orar por isso, para que nós possamos cumprir na íntegra tudo aquilo que Deus nos determina, para que possamos chegar na Canaã celestial, para que possamos viver toda a eternidade com o nosso Deus. E o primeiro ponto que o autor coloca ali para nós, irmãos: a presença é suficiente, os recursos não. O que o autor está querendo dizer isso para nós? Ele usou justamente o versículo 5 de Hebreus capítulo 13, quando ele fala: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Uma das grandes dificuldades nossa, meus irmãos, de nós seres humanos, é nos contentar com aquilo que Deus nos dá. Às vezes nós sempre estamos querendo mais, e às vezes pior, nós reclamamos daquelas coisas que Deus nos dá. Observe bem, irmãos, quando nós reclamamos daquilo que nós temos, nós estamos indiretamente reclamando de Deus, porque é Deus que nos deu aquelas coisas, porque tudo pertence a Ele. Então, se a partir do momento que estamos reclamando da casa que nós temos, estamos reclamando da vida que nós temos, às vezes nós reclamamos da voz que nós temos e tantas outras coisas, nós estamos indiretamente reclamando de Deus, porque é Ele que nos concede todas as coisas. Não há nada que acontece neste mundo se não for da permissão de Deus. Ele sabe todas as coisas, é Ele que provê todas as coisas para nós. Por isso que o autor de Hebreus está falando: sejam vossos costumes sem avareza. Não olhe com avareza, com vaidade, com soberba, com arrogância, não querendo coisas que você talvez não precise, mas talvez para mostrar para a sociedade que você é isso, que você é aquilo, você vai estar sempre querendo algo mais. E Hebreus está ensinando para nós: a presença dele é suficiente. Ele irá nos sustentar sempre e em todos os momentos. Basta nós crermos nisso, basta nós fazermos a nossa parte. Então lembre-se disso, irmãos. Acumular riquezas nessa vida não garante o futuro de ninguém. De ninguém, irmão. Para acumular riqueza, você pode ser a pessoa mais rica deste mundo. Acumular grandes fortunas. Viver uma vida, entre aspas, maravilhosa aqui neste mundo. Mas será que você vai, quando partir deste mundo, levar alguma coisa? Quando você estiver longe, fora deste mundo, porque este mundo ele é passageiro, uma hora nós todos iremos partir daqui. Será que essa fortuna toda irá te ajudar a chegar lá no céu? Irá te ajudar a ter uma eternidade com Deus? Não, meus irmãos, porque lá nós não precisaremos disso. Tudo que nós adquirimos aqui neste mundo, nessa terra, vai ficar aqui. Então não adianta nós buscarmos sempre, claro, não estamos falando aqui que nós não devemos buscar uma vida melhor, uma vida que dê conforto à nossa família, uma vida boa. Isso é bom e agradável a Deus, desde que seja de forma lícita, não há problema nisso. O problema é quando você coloca isso na frente de Deus. Quando você coloca isso como prioridade absoluta na sua vida. Nós precisamos sempre lembrar: sim, Deus é o suficiente para mim. As outras coisas serão acrescentadas com o meu trabalho, com o meu esforço, com o meu suor, mas principalmente pela graça de Deus. Então, muitas vezes a gente ouve que pessoas ficam cheias de dinheiro, aí falam: eu trabalho muito, eu prosperei porque eu fui inteligente, eu investi o meu dinheiro no lugar certo, eu fiz a coisa certa. Então, se eu estou onde eu estou hoje, graças a mim. Aí a gente faz só uma perguntinha: mas se você não tivesse saúde, adiantaria tudo isso?
você chegaria aonde você chegou? Aí provavelmente vai responder não. E quem te dá a saúde? Então chegamos em Deus. Porque não adianta, você repite para ficar bem guardadinho. Uma vez eu ouvi um pastor falando, e é verdade, a repetição é aprendizado. E você repete, grava mais na nossa mente. Você pode acumular riquezas nesse mundo, ter posse, ter muito dinheiro, mas quando a doença vem, meus irmãos, e for doença para a morte, não há dinheiro que irá te salvar. Você pode ir lá para os Estados Unidos, fazer tratamento com os melhores especialistas, ter os melhores equipamentos, os melhores hospitais, mas se não for Deus, nada disso irá te afetar. Então a presença dele é suficiente, nós devemos nos contentar com o que temos, irmãos. Não queremos mais do que o suficiente, a presença de Deus, mas aí eu repito, não é errado, mas queremos ter uma coisa boa, uma boa casa, dar um conforto para a nossa família, não é errado, desde que seja lícito, né? Não seja coisa que fazemos erradamente para adquirir aquilo, mas que não seja motivo de largarmos a presença do Senhor, motivo de deixarmos o Senhor em segundo lugar em nossas vidas. Uma outra coisa que eu destaquei aqui também nesse primeiro ponto, meus irmãos, está ali no último parágrafo, que diz assim, a riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. A própria essência da vida e o valor que Deus dá a elas são parâmetros para a tomada de decisão e orientação do caminho que temos que seguir. A presença é suficiente, mas os recursos não. Então a riqueza não deve ser padrão para as decisões mais importantes. Não adianta nós tomarmos decisões pautadas nas nossas posses, nas nossas riquezas, nos nossos bens, porque a própria essência da vida é o valor que Deus dá a ela. Ou seja, como está o nosso relacionamento com Deus. A presença dele sempre tem que ser o suficiente para nós. E no segundo ponto, o autor fala para nós, a presença é suficiente e o tempo não é. O que ele está querendo dizer isso aqui para nós, irmãos? Porque é muito importante isso aqui, principalmente no tempo atual que nós estamos passando, porque naquela época, quando ele escreveu aquela carta aos Hebreus, havia uma comunidade de crentes naquela época que estava refazendo coisas que eram feitas lá no Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo. Eles achavam que eles precisavam dos sacerdotes, eles precisavam dos sumos sacerdotes para que eles pudessem oferecer holocausto, para que eles pudessem oferecer coisas a Deus, e somente ali naquele local que eles tinham a presença de Deus. Ou seja, eles saíam da igreja e esqueciam que Deus existe. Não, Deus só existe lá através dos sacerdotes, através do templo do Senhor, do lugar santíssimo. E na época que foi escrita a carta de Hebreus, Jesus já tinha vindo, e ele é suficiente, e ele está em todos os lugares, ele é onipresente, ele não está somente no templo, ele está em todos os lugares. Então o que o autor está querendo dizer para nós nesse segundo ponto aqui, irmãos, que nós devemos prestar cultos a Deus em todo momento da nossa vida. Porque há muitas vezes, muitas pessoas que vêm à igreja, cultua a Deus, presta reverência a Deus, presta louvores a Deus, mas saiu da porta da igreja, transforma-se em uma outra pessoa, volta àquela velha criatura de antes, com seus pecados, com suas falhas, com seus erros. Talvez antes mesmo de sair da porta da igreja já está falando mal de um irmão, falando mal de alguém. Então eles achavam naquela época que somente na igreja que Deus agia. Deus age em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Por isso que ele usa, depois nós iremos ver aqui no ponto 3, um salmo muito interessante que nós aprendemos, que ele está em todos os lugares. Aonde nós estamos,
lá está Deus. E é isso que o autor está nos ensinando ali no segundo ponto, que a presença dele é e está em todos os lugares. Ele está aí na sua casa neste momento, ele está aqui conosco neste momento, e ele está em todos os lugares, porque ele é um Deus onipresente. Então aquele povo hebreu naquela época, por isso que o autor destacou isso aqui para nós, eles estavam fazendo isso. Saía da porta da igreja, saía do templo e já voltava aquilo que eles faziam antes, erradamente, porque achavam que Deus somente na igreja, somente no templo, e não precisavam viver uma vida correta na rua, nos seus afazeres, na sua casa, na sua vida como um todo, porque Deus só se fazia presente. Ou seja, eles iam lá, cumpriam os seus rituais, cumpriam talvez as suas obrigações para com o templo e achavam que já estava bem, já fez para a semana inteira, na próxima semana eu volto para poder fazer de novo. Não, aí o autor está ensinando para nós que nós devemos cultuar a Deus em todos os momentos, em todos os lugares. Nós devemos prestar culto ao Senhor. Nós devemos viver uma vida que agrade ao Senhor em todos os lugares, não somente dentro da igreja. E é lá fora, irmãos, que é o lugar mais difícil de você ser um cristão verdadeiro. E lá fora você vai achar um monte de pessoas imperfeitas, um monte de pessoas também com seus pecados, e principalmente pessoas que ainda não conheceram verdadeiramente a Cristo e que fazem coisas que para eles são normais, mas para que nós que conhecemos a palavra do Senhor não são. Então é lá que nós precisamos também ser luz para aquelas pessoas, para que elas possam ver a diferença de ser um cristão, de seguir Cristo em todos os momentos. E finalmente o terceiro ponto, o autor fala para nós aqui, a presença é suficiente, nossos cuidados não são. O que ele está querendo dizer com isso aqui, meus irmãos? Aí vem o salmo que eu comentei, que o autor colocou aqui, o salmo 139, de 7 a 12, Davi fala da presença de Deus que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos das Escrituras, a onipresença de Deus. Diz assim o Salmo 139, versículos 7 a 12. Para onde poderei escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Que maravilha, irmão. Então aqui o salmista Davi fala que não adianta, aonde nós formos, a presença do Senhor estará conosco. Seja nos céus, na terra, como ele diz aqui, para onde eu poderei escapar do teu santo. Se eu subir no céu, o Senhor está. Se eu estiver na sepultura, o Senhor está. Se eu estiver no mar, o Senhor está. Enfim, Deus está em todos os lugares. Então isso, meus irmãos, é realmente o suficiente para nós. E ele fala assim, nessa quarentena, esses ensinamentos bíblicos se tornou ainda mais relevantes para o fortalecimento da nossa fé. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. Às vezes ficamos preocupados com a presença dele porque achamos que o Senhor está nos vigiando para punir nossos erros. Deus já sabe de todas as coisas e os nossos erros estão diante dos seus olhos. Mas não devemos fazer disso nossa obstinação, pois senão compreenderemos erradamente a natureza da presença de Deus, sobretudo como ensina a sua palavra, de acordo com o texto de Davi. A presença do Senhor Deus
tem como objetivo principal cuidar e conduzir os seus filhos. Então é isso aí. A presença de Deus, como nós falamos já também lá no Salmo, é de cuidar, é de abençoar. Deus não fica ali só vigiando os nossos erros. O próprio Jesus falou certa feita que ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Imagine se Jesus viesse para julgar cada um de nós. Nós seremos sim julgados quando nós partirmos deste mundo. Hebreus fala muito claro isso: ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Lá sim nós seremos julgados pelo justo juiz. Mas aqui na primeira vez, Jesus não veio para nos julgar, ele veio para nos salvar, para trazer salvação a todos nós. Então não precisamos ficar preocupados. Deus está nos vigiando, Deus ele está ali assim, olhando os seus atos, olhando as suas atitudes, ele conhece os seus pensamentos. Por isso que nós precisamos constantemente nos prostrar diante da grandeza de Deus e pedir perdão a Ele, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque nós erramos, nós praticamos ainda atos pecaminosos que desagradam o coração do Senhor. Mas a Bíblia também diz para nós que lá em 1 João, Deus perdoa todos os pecados e nos livra de todas as nossas iniquidades. Então não precisamos temer, não precisamos ficar com medo. É aquilo que nós falamos sempre: nós temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter reverência a Deus, é ter cuidado para com aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos. E finalmente, meus irmãos, para nós entrarmos aqui na conclusão, mas antes disso, aqui no último parágrafo aqui desse tópico, o autor diz assim: Deus se fez presente para salvar, com a sua mão o Senhor guia e sustenta. Não importa o lugar onde estivermos, Deus trabalha para atender às necessidades materiais e espirituais de cada um. Ele quer nos proteger do mal. Sua presença chega para nos guiar no caminho. Não são nossos cuidados o fator mais predominante para nos trazer paz e tranquilidade, e sim a presença de Deus, que sempre será suficiente. Então aqui o autor fala: não são os nossos cuidados o fator mais predominante, mas sim a presença do Senhor. E para pensar e agir, para nós finalizarmos aqui, o autor diz para nós: a certeza da presença de Deus traz segurança. É uma concepção da fé, onde devemos simplesmente crer. Nem sempre sentiremos essa presença conosco, mas o justo viverá pela fé e não pelo que sente. Olha o que Hebreus 2,4 fala: nós, os justos, viveremos pela fé e não pelo que sentimos. Então a nossa fé precisa cada vez mais fortalecer, nos fortalecer na fé, para que possamos sentir a presença de Deus. Mesmo que às vezes nós não sentimos, como o autor diz, mas nós devemos lembrar que o justo vive pela fé. Nós devemos cada vez mais buscar entender isso na nossa vida. Precisamos da fé, como nós estudamos todo esse tempo aqui, que a presença de Deus é suficiente, mas nós só entenderemos isso através da fé, porque nós não vemos Deus, nós não palpamos Deus, mas nós sentimos pela fé a presença dele em nossas vidas, em nossas atitudes, em nossas ações. Então nós sempre iremos observar isso, que Deus sempre está conosco pela fé. Por isso que Hebreus também fala: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então eu espero
Isso porque eu tenho uma fé que isso vai acontecer pela fé, não porque eu estou vendo que vai acontecer. Eu creio que Jesus vai voltar e irá buscar a tua igreja porque está registrado na palavra do Senhor, e eu tenho a fé que a palavra do Senhor é verdadeira. Que Jesus disse que um dia ele viria, aliás, a Bíblia diz que um dia ele viria para nos salvar, e ele veio. E a Bíblia diz que um dia ele voltará para nos buscar. Então, podemos crer nisso, pela fé, que isso irá acontecer. A presença de Deus nos persegue implacavelmente. Seria um pecado ignorar essa presença suficiente. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, e se dá a sua vida pelas ovelhas, como não dará com ele todas as coisas? Mesmo que tudo nos falte, temos a convicção de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. A presença de Deus preenche as lacunas do nosso ser. Então, aquilo que nós falamos, irmãos queridos, pode nos faltar tudo, mas se nós tivermos a presença de Deus em nossa vida, não irá nos faltar nada. Ele irá suprir todas as nossas dificuldades, porque, como diz aqui, Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é o Pai que cuida dos seus filhos, Ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E como diz lá em Romanos, como não dará com Ele todas as demais coisas? Então nós finalizamos aqui, meus irmãos, esse estudo, lembrando que a presença de Deus, ela é suficiente para nós. Não precisamos buscar outras coisas, não precisamos buscar outros deuses, não precisamos buscar outras atitudes, outros pensamentos que não seja estar na presença de Deus. Nos colocar à disposição de Deus e deixar que Ele seja o orientador, o direcionador das nossas vidas. Muitas vezes, meus irmãos, nós deixamos de conseguir algo porque nós deixamos de fazer. Alguém certa feita falou que para que você consiga algo novo, você precisa fazer algo novo. Como você vai querer algo novo se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia antes? Então nós precisamos, para buscar algo novo, fazer algo novo. Então se nós precisamos, queremos ter uma intimidade maior com Deus, nós precisamos buscar essa intimidade maior com Deus. Estar mais presente com Deus. Colocar-nos realmente debaixo da proteção de Deus. Saber que Ele tem cuidado de nós. Saber que é Ele que vai nos ajudar em todos os momentos. E que Ele é suficiente. Por isso que a nossa lição aqui, ela fala a presença suficiente. Deus é suficiente para nós. Ele é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que você, que eu, nós precisamos, é Deus que vai proporcionar para nós. É Deus que vai dar para nós. O autor finaliza aqui o Para Pensar e Agir da seguinte forma: diante disso, devemos nos fazer algumas perguntas. E diante disso, devemos fazer algumas perguntas. Primeiro, como estamos lidando com os recursos? Como você e eu estamos lidando com os recursos que Deus tem nos dado? Repito, nós falamos, tudo pertence a Deus. E tudo que nós temos é de Deus. Ele nos empresta para nós administrarmos enquanto nós estivermos aqui neste mundo. Se você tem a sua casa lá que você mora, que você dorme, que você vive, ela é sua temporariamente, porque na hora que você partir deste mundo, ela vai ficar ali, a casa vai ficar lá.
Talvez seus filhos, seus netos vão ficar lá morando, mas ela vai ficar. Quando seus filhos, seus netos partirem, ela vai continuar. Porque ela é de Deus, ela não é nossa. Nós não iremos levar. Então, como estamos lidando com os recursos? Precisamos pensar sobre isso. Precisamos colocar na prateleira, ali na balança, e ver o que eu tenho realmente feito com os recursos que Deus tem me dado a oportunidade de administrá-los. A segunda pergunta: até que ponto confiamos que eles podem suprir nossas vidas? Até que ponto nós confiamos que aqueles recursos que Deus te deu podem suprir todas as áreas da sua vida? Como vemos o templo? Como nós temos visto a nossa igreja, irmãos? Um local ali somente de paredes, bancos, púlpitos e nada mais, ou um local que realmente foi consagrado para nós adorarmos a Deus, para nós estarmos presentes, para cultuarmos a Deus, mas que não é um local também somente ali que nós devemos fazer isso, mas em todos os momentos de nossas vidas nós precisamos adorar a este Deus. Nós precisamos colocar tudo aquilo que nós fazemos diante da presença do Senhor. Como nós temos visto a nossa igreja, irmãos? Como nós temos agido para glorificar a Deus através da nossa igreja? E finalmente, mais uma pergunta aqui: estamos dependendo dele para crer na presença de Deus? E a vida? Depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Olha essa última pergunta, irmãos. E a vida? Depende mais dos nossos cuidados ou dos cuidados de Deus? Lógico, né? Precisamos, repito, ter os nossos cuidados, cuidar da nossa saúde física, emocional, mental, espiritual. Mas se Deus não tiver no controle, nada disso irá adiantar. Se nós não colocarmos a nossa vida diante de Deus, se nós não pedirmos a Ele que em tudo nos direcione, em tudo nos capacite, em tudo nos abençoe, não adianta que nós não conseguiremos andar para lugar nenhum, nós não iremos caminhar para lugar nenhum, porque nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Então, que Deus nos abençoe para que possamos cumprir essas verdades. Possamos, irmãos, você que está aí na sua casa, amigo, lembre-se disso que nós ouvimos aqui nessa manhã. Salmo 121. Creia na proteção do Senhor. Creia que é Ele que nos guarda de todo o mal. E Ele não dorme, nem cochila. Ele está sempre pronto para nos ajudar. E finalizamos aqui com o estudo da EBD, onde a palavra nos ensina que hoje, meus irmãos, que a presença de Deus, ela é suficiente para nós. Não precisamos buscar outras coisas. Precisamos sim colocar Deus no primeiro lugar. Precisamos sim colocar Deus como primeiro lugar das nossas vidas, para que Ele seja aquele Deus que vai conduzir a nossa vida, enquanto nós estivermos neste mundo, cultuando a Ele, prestando serviços a Ele, sendo servos fiéis ao Senhor, trabalhando na obra dEle, cultuando o nome dEle, e demais coisas que serão acrescentadas. Possamos lembrar disso, que a presença dEle sempre será suficiente para nós. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos ensinamentos dessa manhã. Muito obrigado, Deus, pela existência dessa Tua igreja, Deus. Mais uma vez eu quero clamar ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Mova, Pai, o coração dos nossos irmãos, para que eles possam estar conosco, cultuando o nome do Senhor, nos cultos da Tua igreja, Pai. Sabemos, Deus, como entristece o coração do Senhor não ver os irmãos aqui na Tua casa, Deus. Mas sabemos também, Deus, que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Por isso nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus,
que possa estar movendo os nossos corações, para que nós possamos sempre lembrar da presença do Senhor em nossas vidas, que nós possamos sempre lembrar de tudo aquilo que o Senhor faz por nós, e que nada, Pai, que nós fizermos neste mundo será suficiente para lhe agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo nosso irmão Christian. Que o Senhor continue abençoando ele, Pai, sua família, seu trabalho, tudo onde ele andar, onde ele for, nós esteja o Senhor cuidando, abençoando, protegendo, guardando de todo mal. E nossos demais irmãos, Pai, que estão onde eles estiverem, e da mesma forma, Deus, lá esteja o Senhor conduzindo, abençoando, cuidando de cada um deles, Pai, ajudando-os, Deus, a vencer todas as suas dificuldades, e que logo, Deus, muito em breve, nós todos possamos estar cultuando ao Senhor, alegres, felizes, sabedores nós que somos dependentes, Pai, da graça do Senhor, que precisamos do Senhor para tudo. É assim que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, um aviso final para você que está na sua casa aí, também para o nosso irmão. Hoje, se Deus permitir, 19 horas, estaremos novamente juntos, prestando culto de adoração ao nome do Senhor. Hoje nós estaremos ministrando a ceia do Senhor. Venha para cultuar a Deus, para que nós possamos dignamente participarmos da mesa do Senhor. É uma ordenança de Jesus para a sua igreja, e desde março nós não cumprimos essa ordenança, porque estávamos impedidos disso, mas hoje, pela graça de Deus, se Ele nos permitir, assim estaremos fazendo. Eu convido os irmãos que estão em casa e possam estar conosco logo mais à noite, para prestarmos um grande culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Que tenhamos todos um domingo abençoado, um domingo de paz, um domingo na presença do Senhor, que é a presença suficiente e aquela que nós precisamos em todos os momentos. Sim.